Fala galera, beleza? Este é mais um vídeo de curiosidades matemáticas, o último que vamos falar de probabilidade com o problema de Monty Hall, um problema paradoxo muito famoso, muito interessante. Esse problema surgiu a partir de um programa de auditório da televisão lá dos Estados Unidos chamado Let's Make a Deal, que se você manja do inglês é Vamos Fazer um Trato, que foi exibido na década de 1970, cujo apresentador chamava-se Monty Hall, por isso que o problema ficou conhecido como o problema de Monty Hall. Consiste no seguinte: existem três portas, onde uma delas contém um prêmio de grande valor e nas outras portas contém prêmios de pouco valor ou não contém nada. O candidato que vai participar desse jogo, o objetivo dele, evidentemente, é acertar a porta que contém o prêmio. Então ele escolhe inicialmente uma das três portas. Só que o apresentador, que sabe onde está o prêmio, para dar mais emoção ao jogo, ele abre uma porta que não foi escolhida pelo candidato e que não contém o prêmio, né? Porque senão acabaria com o jogo ali. Em seguida, ele oferece ao candidato a possibilidade de trocar ou não de porta. A questão é a seguinte: o candidato deve ou não trocar de porta? Em qual das opções ele tem mais chances de acertar a porta premiada? Parece um problema simples, mas muita gente erra, a resolução é contraintuitiva. Bom, se a gente for pensar na intuição, parece que tanto faz trocar ou não de porta, né? Porque sobram duas portas, onde uma delas contém o prêmio. Assim, trocando ou não de porta, a probabilidade seria de 1/2. Mas isso tá errado, sabe por quê? A porta que o apresentador abre, ela depende da porta que o concorrente escolheu inicialmente. Porque o apresentador ele nunca vai abrir a porta premiada e nem a porta que o candidato escolheu, porque acabaria com o jogo, né? Então essa porta que ele abre não é uma escolha aleatória. Portanto, ao abrir a porta, ele não cria uma nova situação, ele só está dando informações valiosas ao concorrente sobre a localização do prêmio definida inicialmente. Mas então, qual seria a solução correta? Temos que pensar o seguinte: quando o candidato escolhe uma porta inicialmente, a chance de ele acertar a porta premiada é de 1/3, uma entre as três portas disponíveis. Se a chance de ele acertar é 1/3, a chance de ele errar é 2/3. O que significa esse errar? É a chance de que o prêmio esteja em uma das duas portas que o candidato não escolheu inicialmente, né? Então essa probabilidade é de 2/3, duas entre as três portas totais. O que acontece quando o apresentador abre uma das portas é que esse 2/3 que era das duas portas em conjunto, ele vai apenas para a porta que continua fechada. Então essa porta que continua fechada, ela passa a ter esses 2/3 de chance, que na verdade é a probabilidade, né, as chances dessa porta conter o prêmio. Portanto, vale mais a pena ele trocar de porta, porque aí as probabilidades elas invertem. Ele passa a ter 2/3 de chance de acertar a porta premiada e 1/3 de chances de errar. Mas para ficar mais fácil de entender, é só a gente pensar em todas as possibilidades. Como assim? Primeiro, escolhemos uma porta para conter o prêmio, tá? Pode ser a porta 1, a 2 ou a 3. Em qualquer uma das situações acontece a mesma coisa, tanto faz. Vamos escolher aqui a porta 1. Então na porta 1 está o prêmio. Beleza. O candidato, quando vai escolher a porta, ele pode escolher a porta 1, a 2 ou a 3, né? Escolher lá inicialmente. Temos essas três possibilidades, vamos considerar cada uma delas. Começando pela porta 1, né? Se o candidato tiver escolhido a porta 1. O apresentador, ele pode abrir a porta 2 ou a 3, né? São portas que não contêm o prêmio e não foram escolhidas pelo candidato. Tanto faz se ele abre a 2 ou a 3. O que vai acontecer se o candidato trocar de porta? Ele vai errar, né? Porque ele está na porta premiada, então ele erraria. Muito bem. Agora vamos para a segunda possibilidade. Se o candidato tiver escolhido a porta 2, o apresentador obrigatoriamente tem que abrir a porta 3, porque a porta 1 é a premiada, não pode ser aberta nesse momento, né? E a porta 2 é a que o candidato escolheu, então ele tem que abrir a porta 3. Dessa maneira, o candidato ganha se trocar de porta, porque aí ele vai para a porta 1, que é a premiada. E na terceira possibilidade,
que é o candidato escolher a porta 3, o apresentador obrigatoriamente tem que abrir a porta 2, e aí o candidato, trocando de porta, acerta novamente, porque vai para a porta 1. O que a gente percebe aqui? Das 3 possibilidades, se o candidato trocar de porta, ele acerta a porta premiada, ele ganha o jogo em 2 delas. Ou seja, a probabilidade de ele ganhar o jogo, de ele acertar a porta premiada, é de 2/3 quando ele troca de porta. Se ele ficar com a escolha inicial, não trocar de porta, a probabilidade de ele ganhar o jogo é de 1/3. Então ele tem que trocar de porta porque as suas chances de ganhar, elas dobram. Esse é o famoso problema de Monty Hall e a sua solução. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like, clique no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. Grande abraço, valeu!